som. Acho que aqui está melhor. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, dos versos 1 a 3. 1, 2 e 3. Diz a palavra do Senhor assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos, na presença do Senhor. Esta passagem, conhecida como o Sermão da Montanha, é também o Sermão da Felicidade, não é? Porque Jesus começa dizendo bem-aventurado. Bem-aventurado é feliz. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, felizes os mansos, felizes os que têm fome e sede de justiça, felizes os misericordiosos, felizes os limpos de coração, felizes os pacificadores, felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça. Enfim, é o sermão da felicidade. Jesus é o maior pregador, e esse texto abre o que nós chamamos de o maior sermão da história, o Sermão do Monte. Jesus é o maior pregador de todos os tempos. Ele é a própria palavra encarnada. Suas palavras são oráculos, suas obras milagres, sua vida modelo, sua morte um sacrifício. E enquanto nós não podemos conhecer todas as faces dos ouvintes, Jesus conhece todos os corações. E ele estava ministrando a corações, não apenas a face de pessoas, mas a corações. E Jesus, o maior pregador da história, prega sobre a verdadeira felicidade. O cristianismo é a religião da felicidade e do prazer. E pode parecer um paradoxo isso, mas o homem, ele é obcecado pelo prazer. O hedonismo, a filosofia que ensina que o prazer é o fim último do ser humano, é a regra que parece reger a humanidade. A grande questão é: onde está esse prazer? Para as pessoas, estão nas coisas externas, no dinheiro, no sucesso, na cultura, na diversão, nas viagens psicodélicas, em tudo aquilo que agrega prazer. O homem está sempre à busca de prazer. E Salomão buscou felicidade na bebida, buscou felicidade na riqueza, buscou felicidade no sexo, buscou felicidade na fama, e ele mesmo vai escrever dizendo que tudo isso é vaidade. E quando eu me deparo com Eclesiastes, e eu separei aqui o texto de Eclesiastes capítulo 2, um pouquinho da grandeza de Salomão, e ele vai dizer o que ele teve na vida, e aí a gente já pode ter uma ideia de que Salomão buscou felicidade, buscou prazer, e ele teve muita coisa. Diz ele, Eclesiastes capítulo 2: Disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria. Ele está falando aqui de riqueza, de dinheiro. Mas eis que também isso era vaidade. Ele olha para o dinheiro e diz: isso é vaidade. Do riso disse: está doido. E da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como me daria ao vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria. E como reteria a loucura, até ver o que seria melhor
que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias da sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de água, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que foram antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata, ouro e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda sorte. Engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E aí ele continua dizendo que ele buscou sabedoria, que ele buscou faculdades, enfim. Mas no verso 16, ele diz: porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo, porquanto de tudo nos dias futuros total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. Pelo que, verso 17, aborreci esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. O que ele está dizendo? Eu tive riqueza, eu tive vinho, eu busquei alegria no vinho, na bebida, vaidade. Eu procurei alegria no dinheiro e adquiri tudo mais do que todo mundo, o homem mais rico da face da terra. E ele para e diz: vaidade. Das delícias dos homens, mulheres, 300 esposas, 700 concubinas, e ele diz: vaidade. Servos e servas, bosques, hortas, plantas, açudes para regar a plantação, e ele diz: vaidade. Eu quis ser sábio, eu estudei muito e me tornei mais sábio do que todos os homens. Mas aí uma hora ele para e diz: do jeito que morre o sábio, morre o ignorante, e um e o outro vão ser esquecidos do mesmo jeito. Ele diz: isso também é vaidade. Tudo é vaidade. Debaixo do sol, então, o que Salomão está dizendo é: coisas não trazem felicidade, não trazem alegria. Salomão buscou felicidade na bebida, na riqueza, no sexo, na fama, mas ele diz: tudo é vaidade, tudo é vaidade. John Piper diz que o problema não é a busca do prazer, mas o contentamento com um prazer terreno, carnal, raso, passageiro. É certo que Deus nos criou para o prazer. A busca da felicidade é legítima. A questão é
onde está o verdadeiro prazer? Onde está a verdadeira alegria? O verdadeiro prazer está em Deus. E todas as outras formas de felicidade são vazias, efêmeras, passageiras. O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar em Deus para sempre, porque a alegria de Deus não é passageira, é eterna. A alegria do mundo é passageira. Agostinho, um dos pais da igreja, disse que na sua oração: Senhor, Tu nos criaste para Ti, e a nossa alma não encontrará alegria, não encontrará repouso senão em Ti. A alma do homem só encontra repouso em Deus. Só Deus é a fonte da verdadeira alegria. A verdadeira felicidade é um grande paradoxo aos olhos do mundo, é uma grande contradição. A verdadeira felicidade é abraçar o que o mundo repudia, aquilo que o mundo aplaude, muitas vezes tem que deixar de lado. Jesus diz aqui no Sermão da Montanha que feliz é o pobre, feliz é o que chora, feliz é o manso, feliz é o puro, feliz é o perseguido. Tudo que o mundo diz que está errado, Jesus diz: esse é o segredo da verdadeira felicidade, porque não está em coisas, está em Deus. A verdadeira felicidade, portanto, está em Deus, não no mundo, não nas coisas, não na riqueza, não na fama, não nos prazeres. Isso não traz felicidade. A verdadeira felicidade está em Deus, e Jesus está dizendo isso no Sermão da Montanha. Jesus diz que é bem-aventurado o pobre de espírito, não a pessoa autossuficiente, mas o pobre de espírito, não o arrogante. Feliz não é o arrogante, feliz é o pobre de espírito. Feliz não é o homem da soberba, feliz é o pobre de espírito, esse é feliz. O soberbo não é feliz, o arrogante não é feliz, o prepotente não é feliz. Jesus diz que bem-aventurado é o que chora, não é o durão, não é o insensível que é feliz, feliz é o que chora. Há um paradoxo aqui. Jesus diz que bem-aventurado é o manso, aquele que abre mão dos seus direitos, não o valentão, sabe? Não é o brigão que é feliz. O mundo diz que feliz é aquele que não leva desaforo para casa, comigo é assim, não sei o quê. Esse não é feliz. Feliz é o que chora, feliz é o manso, quebrantado de espírito, esse encontra a verdadeira felicidade. É o paradoxo. Jesus diz que bem-aventurado é o pacificador. Pacificador não é aquele que apenas evita contenda, mas aquele que busca apaziguar os ânimos exaltados. Esse é feliz. Feliz não é aquele que peita e diz: não, comigo é diferente. Não, esse não é feliz. Feliz é aquele que diz: vamos deixar disso, vamos parar com isso, vamos buscar Deus, vamos resolver isso em oração. Esse é o feliz. Na ótica de Jesus, a verdadeira felicidade está no pacificador. Jesus diz que bem-aventurado é o puro de coração, e não aquele que se banqueteia com as coisas do mundo. Para o mundo, a felicidade é aquele que se assenta numa roda de bebida, e está lá e posta foto no Instagram, que está lá numa mesa cheia de bebida, e o mundo olha e diz: não, esse está feliz. Jesus diz: feliz é o puro de coração, é aquele que está servindo a Deus, é aquele que tem pureza na alma, esse é feliz. Jesus diz que quem ganha a sua vida é quem perde, mas quem perde é o que ganha. Que paradoxo é esse? Jesus diz: para ganhar tem que perder.
tem que perder a sua vida, esse ganha. Mas aquele que ganha a sua vida no mundo, perde a sua vida diante de Deus. Então a verdadeira felicidade não está nas coisas externas, mas nas coisas internas. Jesus não disse que bem-aventurados são os ricos. Essa felicidade não está centrada nas coisas externas. As riquezas não satisfazem. Deus colocou a eternidade no coração do homem, diz a Bíblia. Nem todo o ouro do mundo pode preencher o vazio da nossa alma, porque a verdadeira felicidade está em Jesus. A verdadeira felicidade está centrada não nas posses das bênçãos, mas na fruição da intimidade com o abençoador. Aquele que tem intimidade com o abençoador é feliz. Não é a posse das bênçãos que nos torna feliz, mas a intimidade com aquele que abençoa. Quando temos uma relação direta com o abençoador, somos felizes. E muita gente confunde, achando que se eu recebo bênçãos, eu sou feliz. O que me torna feliz, o que te torna feliz, é comunhão com o abençoador, é estar ligado com o abençoador. Isso te torna feliz. O homem pode morar num palácio, mas não se deleitar nele. Ele pode ter o domínio de um reino, mas não ter paz na sua alma. Por isso a Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Cujo Deus é o Senhor. Deus é o descanso da alma, diz o salmista. A verdadeira felicidade é deleitar-se em Deus, é alegrar-se com o sorriso de Deus, é beber dos prazeres de Deus, da felicidade de Deus. A verdadeira felicidade está em desfrutar da plenitude de Deus. Deus é sol, Deus é escudo, Deus é herança, Deus é fonte, Deus é rocha, Deus é alegria, Deus é esperança, Deus é amor, Deus é paz, Deus é a alegria do homem. E por isso nós precisamos concentrar a nossa vida em Deus. Então a verdadeira felicidade consiste em tomar posse da bem-aventurança agora e na eternidade, porque estas bem-aventuranças não são só para a nossa vida aqui, mas é para a eternidade, é para todo sempre. A verdadeira felicidade não é uma promessa para o futuro, mas uma realidade para o presente. Jesus diz: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles artigo definido, é o reino dos céus. Jesus não disse bem-aventurados são os pobres de espíritos, ou bem-aventurados serão os pobres de espírito, mas bem-aventurados são, presente, momento presente. Os crentes não serão felizes quando chegarem ao céu, eles são felizes agora, são felizes hoje. Aleluia. A verdadeira felicidade em Jesus faz com que sejamos felizes agora. Você não vê um crente cheio de lamentações, de lamúria, um crente sério que serve ao Senhor de verdade. Os crentes são felizes agora, mesmo antes de serem coroados no céu, eles são felizes. O crente verdadeiro é feliz agora. Aleluia. Eles são felizes aqui, não apenas na glória, mas a caminho da glória eles são felizes. Caminhando para o céu, nós somos felizes. A verdadeira felicidade está centrada, fundamentada no ser e não no ter. É diferente. O que ser pobre de espírito
não significa? Vamos esclarecer. Ser pobre de espírito não significa pobreza financeira, como alguns imaginam. Francisco de Assis foi patrono daqueles que pensam que renunciar às riquezas financeiras para viver uma vida de pobreza num monastério dava crédito ao homem diante de Deus. E com esse pensamento então surgiram os mosteiros na Idade Média, porque eles acreditavam, né? E Francisco de Assis teve essa ideia, e por isso tornou-se santo da Igreja Romana, porque deixando tudo, então dava crédito para o homem diante de Deus. Mas a pobreza em si não é um bem, como a riqueza também em si não é um mal. Uma pessoa pode ser pobre financeiramente e não ser pobre de espírito. Uma pessoa pode ser pobre financeiramente e ser arrogante, ser prepotente, ser cheio de si. E eu acho que você já conhece gente assim, né? Que não tem onde cair vivo, né? Porque diz que morto cai em qualquer lugar. Não tem onde cair vivo, mas é cheio de prepotência, né? Cheio de arrogância. Então, ser pobre financeiramente não quer dizer que é pobre de espírito. A pobreza financeira pode ser fruto da exploração, da ganância, pode ser fruto da preguiça, né? O sujeito não quer trabalhar, enfim, pode ser uma série de coisas. Mas isso não faz dele um pobre de espírito, porque pobre de espírito é aquele que não tem as coisas dessa vida por preciosa, ele está centrado em Deus e a sua esperança em Deus, né? Ser pobre de espírito também não significa ter uma vida espiritual pobre. Jesus não está elogiando aqueles que são espiritualmente pobres, descuidados com a vida espiritual. Ser pobre em santidade, ser pobre em verdade, fé, amor, é uma grande tragédia. Não significa pobreza também de autoestima. Jesus não está falando que as pessoas que pensam menos de si mesmas são felizes. Estima baixa, né? Não é um bem, mas é um mal. Então não significa dizer que o pobre de espírito tem uma baixa autoestima. Não significa timidez. Ser pobre de espírito não significa fraqueza. Essas características não são qualidades, não são virtudes, são males que precisam ser combatidos. Mas então o que significa ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito é a base para as outras virtudes. Jesus começa o seu sermão da montanha, as bem-aventuranças, falando que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque ela é a base para as outras virtudes das bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança é o primeiro degrau da escada. Se Jesus começasse com a pureza de coração, não haveria esperança para nós, porque primeiro nós precisamos estar vazios de nós, para depois nos enchermos de Deus, para depois nós termos a graça de Deus. Não podemos ser cheios de Deus enquanto não nos esvaziarmos de nós mesmos. Deus só pode encher aquele que é pobre de espírito, quer dizer, aquele que não pensa de si mesmo, aquele que não é arrogante, aquele que não é prepotente, aquele que não é cheio de si. Isso é ser pobre de espírito, e a este Deus pode encher. Esta virtude é a raiz e não os frutos. Ser pobre de espírito significa dizer que o nosso coração está pronto para ser cheio de Deus. Então ser pobre de espírito é a raiz aonde Deus vai plantar as outras virtudes. Um coração limpo para que Deus possa encher da sua graça. Uma pessoa não pode chorar pelos seus pecados
até ele saber que ele não tem méritos diante de Deus. Ser pobre de espírito é saber que a nossa salvação não é mérito nosso. Ser pobre de espírito é nós chorarmos e pedir perdão pelos nossos pecados diante de Deus. É saber que nós não temos méritos diante de Deus, que os méritos é de Cristo, é da cruz de Cristo, é do Calvário. Uma pessoa só vai sentir fome e sede de justiça se ele for pobre de espírito, se ele se esvaziar dele mesmo. Ser pobre de espírito é reconhecer a nossa total dependência de Deus. E pobre de espírito, espiritualmente falando, é o mendigo, sabe? Aquele que não é rico, que não tem nada, ele precisa. Sabe o mendigo? O mendigo precisa de tudo. Ele precisa de comida, ele precisa de roupa, ele precisa de um lugar para dormir. Irmãos, o Jesus está usando um termo aqui para representar mendigo. O pobre de espírito é aquele que sabe que não tem nada. Pobre de espírito é aquele que chega diante de Deus e diz: Senhor, eu não tenho nada, eu não sou nada. É aquele que sabe que tudo que ele fizer não conta diante de Deus. É o mendigo, aquele que sabe que tudo que ele tem não é dele, que ele não pode contar isso diante de Deus. É como diz o profeta Isaías: as nossas justiças são como trapos de imundície diante de Deus. É aquele que sabe que chegando diante de Deus ele não pode dizer: ah, Senhor, eu sou crente, então eu tenho mérito. Ah, eu tenho carteirinha de membro, então eu tenho mérito. Ah, eu sou presbítero da Assembleia de Deus, então eu tenho mérito. Ah, eu sou pastor, então eu tenho... Não tem nada. O pobre de espírito é aquele que se coloca diante de Deus e diz: Senhor, eu sou carente da tua graça, da tua misericórdia, da tua bondade. Senhor, eu não sou nada, eu não posso nada, eu não faço nada, eu não consigo nada, eu dependo de ti. Por isto esta é a primeira virtude que Jesus começa dizendo: bem-aventurado, feliz é o pobre de espírito, porque ele coloca toda a sua confiança em Deus. Ele reconhece a sua total carência de Deus. Ele sabe que ele precisa de Deus. Feliz é o homem que reconhece que o dinheiro, o poder e a força não significam nada, mas Deus significa tudo. Aleluia. Há um poeta que expressou bem o que é pobre de espírito, e ele diz: nada em minhas mãos eu trago, simplesmente a tua cruz me apego. Nu espero que me vistas, desamparado aguardo a tua graça. Mal a tua fonte eu corro, salva-me, Senhor, senão eu morro. Este é o pobre de espírito. Aleluia. É aquele que depende de Deus. Ser pobre de espírito é agir como o publicano. Lembra dele? Que chega no templo para orar e diz: Senhor, compadece-te de mim, pobre pecador. Esse é o pobre de espírito. Só aquele que em si mesmo sabe que não é nada pode repousar na misericórdia de Deus, pode descansar na misericórdia de Deus. Pobre de espírito é aquele que diz como Isaías, quando contempla a glória de Deus, ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque sou pecador. Esse é o pobre de espírito. Diante da graça de Deus a gente vai ter que clamar: ai de mim, ai de mim.
É como o profeta Daniel, quando tem a visão e ele vê o anjo do Senhor, ele cai, e diz o texto que ele fica desmaiado de temor. Ele está orando, mas quando o anjo chega, ele desmaia. E ele diz: e não restou forças em mim, até que o anjo me tocou e disse: não temas, homem muito amado, a tua oração foi ouvida. Ele está diante de Deus, mas ele desmaia diante do poder de Deus. Ser pobre de espírito é expor as suas feridas ao óleo curador do divino médico. Se uma pessoa não é pobre de espírito, ela não acha sabor no pão do céu. Ele vai pisar nas riquezas da graça de Deus, nunca vai buscar a redenção em Jesus Cristo, nem ter prazer na santificação. O pobre de espírito é aquele que quer santificar a sua vida, é aquele que quer buscar a graça de Deus, e só o pobre de espírito vai querer santificar a sua vida diante de Deus. Ser pobre de espírito, irmãos, é a nossa verdadeira riqueza. A riqueza de Cristo só pode ser apropriada pelos pobres de espírito. Há aqueles que pensam que se pudessem encher as suas contas bancárias com ouro, eles seriam ricos. Mas há aqueles que são pobres de espírito, e esses de fato são ricos. Quão pobres são aqueles que pensam que são ricos? Jesus disse para a igreja de Laodiceia, que se achava rica: você é pobre, miserável. Mas Jesus disse para a igreja de Esmirna, que era a igreja pobre: conheço a tua pobreza, mas tu és rico. É diferente. O pobre de espírito é o rico verdadeiro. Por que devemos ser pobres de espírito? Ser pobre de espírito é a joia que o cristão deve usar. Primeiro, o homem se torna pobre de espírito, depois Deus enche ele com a sua graça. Porque se ele não for pobre de espírito, Deus não pode enchê-lo. Enquanto você não for pobre de espírito, jamais Cristo será precioso para você. Jesus só vai ser precioso para quem é pobre de espírito. Jesus só vai ser riqueza para quem é pobre de espírito. Enquanto o homem não for pobre de espírito, Jesus não vai ser para ele uma riqueza. Não estará pronto para receber a graça de Deus. Aqueles que abrigam sentimentos de autossuficiência e se sentem saciados, jamais terão sede de Deus. Aqueles que se sentem cheios de si mesmos, jamais poderão ser cheios de Deus. Aqueles que pensam que estão sãos, jamais buscarão o médico. Aqueles que pensam que têm méritos, jamais desejarão serem cobertos pela graça de Jesus Cristo. Enquanto você não for pobre de espírito, você não pode ir para o céu, porque o reino de Deus pertence aos pobres de espírito. A porta do céu é estreita e só vai entrar lá os pobres de espírito. Os grandes não entram pela porta, mas os pobres de espírito, os pequenos podem adentrar a porta estreita. Aleluia. Como podemos saber se nós somos pobres de espírito? Quando toda a base da nossa aceitação por Deus está nos méritos de Cristo. Uma pessoa pobre de espírito não tem nada a exigir, não tem nada a merecer, não tem nada a reclamar.
ela se vê desamparada até se refugiar em Cristo, até que chegue em Cristo. Aleluia. Ela não tem descanso. O pobre de espírito, ele não tem descanso para a sua alma até estar refugiado na rocha que é Cristo. E ele vai buscar a Cristo. Ela não busca nenhum outro tesouro ou experiência além de Cristo. Ela está plenamente satisfeita em Cristo. Cristo satisfaz a alma, Cristo preenche o coração, e só os pobres de espírito entendem esta verdade. Pobre de espírito é aquele que tem o coração desprovido de toda vaidade. Jó, mesmo sendo um homem piedoso, que se desviava do mal, que suportou provas tremendas, sem negociar a sua fidelidade a Deus, ele, na sua oração diante de Deus, quando você lê o começo do capítulo, né, Deus dá testemunho de Jó. Quando o diabo chega diante de Deus, Deus fala, né, Deus fala com o diabo, dizendo: observaste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Jó não era qualquer um, era um servo de Deus piedoso. Mas um dia Deus foi falar com ele, e ele se coloca diante de Deus e ele diz assim, Jó 42, verso 6: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele está dizendo: Deus, eu não tenho mérito nenhum. Deus está dizendo, ele é íntegro, ele é reto, ele é temente a Deus, ele se desvia do mal. Mas Jó diante de Deus está dizendo: eu me abomino, eu me arrependo no pó, na cinza. Eu sou miserável, eu sou pobre, eu não tenho nada, eu preciso da tua graça. Ele diz: eu ponho a minha mão na boca, eu não falo nada, o Senhor pode falar. Isso é pobre de espírito. Aleluia. Quando o nosso coração anseia e clama mais por Deus em oração, um homem pobre está sempre pedindo mais, como Moisés. Ele sempre quer mais de Deus. Ele sempre está batendo na porta da graça. Ele sempre está derramando lágrimas no altar, porque ele sabe que precisa da graça de Deus. Ele quer mais de Deus. Esse é o pobre de espírito. O arrogante não chora, o arrogante não clama, o arrogante não derrama sua alma diante de Deus, mas o pobre de espírito sabe que precisa de Deus, sabe que depende de Deus, sabe que precisa colocar a sua vida diante de Deus. Há motivos, irmãos, para sermos pobres de espírito, e eu quero listar alguns. Ser pobre de espírito é a nossa riqueza. A nossa riqueza é ser pobre de espírito. Você pode possuir as riquezas do mundo, mas ser pobre. Mas você não pode ter essa pobreza de espírito sem ser rico, porque o pobre de espírito é rico. O pobre de espírito é aquele que se prepara para receber toda a riqueza de Cristo. É aquele que está apto, pronto para receber a riqueza de Cristo. Ser pobre de espírito é a nossa nobreza. O nobre é pobre de espírito. Se você é pobre de espírito, Deus olha para você como uma pessoa de honra. Para você, Deus olha com nobreza, com honra. Aquele que é pobre aos seus próprios olhos é precioso aos olhos de Deus. Quanto mais você se humilha diante de Deus, mais Deus te exalta. Aleluia. Ser pobre de espírito aquieta a nossa alma. Aleluia. E aquele que é pobre de espírito pode dizer como o salmista: eu sou pobre e necessitado, mas Deus cuida de mim. Aleluia. Glória a Deus. Ele sabe que Deus cuida dele.
Isso é ser pobre de espírito. A verdadeira felicidade é recompensa para o presente e para o futuro. A posse do reino de Deus é algo presente e não apenas futuro. Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino de Deus. Ele não disse porque dos tais será, no futuro será o reino, mas é o reino. A felicidade cristã não é para ser desfrutada apenas no céu, mas no presente, mas agora. A caminho do céu nós podemos desfrutar a felicidade de Deus. O povo de Deus deve ser o povo mais feliz da terra. O povo de Deus é um povo feliz, porque experimenta o socorro de Deus. O pobre de espírito está conectada com a posse de um reino mais glorioso do que todos os tronos da terra. O pobre de espírito sabe que ele tem a riqueza de Deus na sua vida, e que ele não troca isso pelos reinos do mundo. A pobreza de espírito é o pórtico, é a entrada para todas as demais bênçãos. E se Deus permitir, nas próximas semanas nós estaremos discorrendo sobre as demais bênçãos das bem-aventuranças. Mas a palavra aqui que Jesus usou é de uma alegria permanente, né? Bem-aventurado, feliz os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E essa felicidade que Jesus usa aqui não é uma felicidade que pode sofrer variações na vida, mas é uma alegria que não pode ser destruída pelas circunstâncias. A alegria de Deus está acima das circunstâncias. Não são as circunstâncias que formam a nossa alegria, porque há uma diferença entre a alegria de Deus e a felicidade da vida. Os homens buscam felicidade a qualquer custo, a qualquer preço. Eles querem ser felizes. Mas a felicidade é uma utopia. Não existe felicidade plena nesse mundo. É verdade que Deus nos proporciona alguns momentos felizes, e nós temos, graças a Deus, Deus nos dá momentos de felicidade, reunidos com a família, com os amigos, encontrar pessoas, né? Um momento de comunhão, um culto abençoado, o trabalho que está dando certo. São momentos de felicidade, mas não tem felicidade plena. Essa felicidade que o mundo busca é uma utopia. Não existe felicidade. Isso é utópico. Existem momentos, mas não felicidade plena. O que Jesus está propondo aqui é a alegria de Deus, que é diferente, que independe de circunstâncias. O dia está chovendo, está ventando forte, as coisas não estão bem, mas a alegria de Deus está aqui dentro. Eu perdi o emprego, mas a alegria de Deus está aqui dentro. As coisas não saíram como eu queria, mas a alegria de Deus está aqui dentro. Houve uma afronta, uma perseguição, mas a alegria de Deus está aqui dentro. A alegria que Deus propõe a nós não está relacionada às circunstâncias da vida, está acima. É a alegria de Deus que existe na dor, na perda, na doença, no luto. É o gozo que brilha através das lágrimas e que nada, nem a vida, nem a morte pode tirar, porque é Deus quem dá. Nós entramos no reino e o reino entrou em nós.
Aleluia. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nascemos de cima, nascemos do alto, nascemos do Espírito. Aleluia. Nós estamos em Capitão Leônidas Marques, mas estamos em Cristo. Estamos em Capitão Leônidas Marques, mas estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esta alegria de Deus ninguém pode tirar. Estamos passando por lutas, mas estamos abençoados com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Então a nossa felicidade será completa quando tomarmos posse definitivamente do reino no futuro. Os salvos não apenas vão entrar na posse do reino, mas vão reinar com o Rei em glória. Estaremos não apenas no céu, mas também em tronos. A Bíblia nos promete isso. Teremos uma coroa, teremos vestes reais, receberemos um trono, receberemos um novo nome. Oh, aleluia! Estaremos para sempre com o Senhor, e o reino dos céus excede aos esplendores do reino da terra, porque o fundador desse reino é o próprio Deus, porque esse reino será mais rico do que todas as riquezas de todos os reinos da terra. Tudo que é do Pai é nosso, nós somos herdeiros de todas as coisas. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, e o reino dos céus excede a todos os reinos em perfeição. As glórias de Salomão são nada comparadas ao reino dos céus. A glória dos palácios dos Emirados Árabes são palhoças diante do reino dos céus. Nada contaminado vai entrar lá, nenhuma maldição vai entrar lá. O reino dos céus é nosso. O reino dos céus excede em estabilidade todos os reinos da terra. Os reinos do mundo caíram e cairão, mas o reino do céu permanece para sempre. O crente mais pobre da face da terra é o mais rico de todos no reino dos céus. É mais rico do que todos os reis mais opulentos da terra. Glória a Deus, porque o reino dos céus é nosso. Aleluia. Devemos andar como dignos deste reino. Temos que viver de modo compatível com aqueles que vão se assentar nos tronos desse reino. Precisamos resplandecer a glória de Deus neste mundo. Aleluia. Nosso coração precisa estar vazio de vaidade. Você precisa estar sedento pelas coisas do céu. Ser pobre de espírito é ter desejo pelo reino de Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Você já abriu mão de tudo para derramar o seu coração diante do Senhor, para derramar a sua alma aos pés de Cristo? Você já abriu mão de tudo para chorar diante do Cristo vivo? Aleluia. Glória a Deus. O nosso coração precisa estar vazio de vaidades deste mundo para chegar aos pés de Cristo. Aleluia. No tempo de Cristo, quem entrou no reino não foram os fariseus, nem os que se consideravam ricos em méritos, nem os zelotes, que se consideravam, que sonhavam com o estabelecimento do reino, com sangue, com espada. Mas quem entrou no reino de Deus no tempo de Jesus foram os publicanos, que eram considerados os mais pecadores, as prostitutas, o refúgio da sociedade humana, porque eles sabiam que eles não tinham mérito nenhum,
não tinham nada para oferecer nem receber. Tudo o que eles podiam fazer era clamar pela misericórdia de Deus. E Jesus diz: eles entram no reino de Deus, porque eles não tinham nada dentro deles. Eles clamaram pela misericórdia e por isso entraram no reino. Jesus diz que os fariseus não podiam entrar, porque eram orgulhosos. Os ricos, os zelotes não podiam entrar, mas o refúgio da sociedade, os pobres de espírito, clamavam por misericórdia e eram atendidos. Os pobres de espírito entram no reino de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Que o nosso coração se esvazie da vaidade, que o nosso coração seja limpo diante de Deus, que haja em nós desejo pelas coisas do céu, que nós abramos mão de tudo para derramar a nossa alma aos pés de Cristo e dizer: eu sou carente da sua graça, eu sou carente da sua misericórdia, eu não tenho nada, eu preciso desesperadamente da graça de Deus. Tudo o que temos e o que somos é por causa da sua graça, é por causa da sua misericórdia. Vamos estar em pé e vamos orar ao Senhor nesta hora. Que o nosso coração se esvazie da vaidade, que não haja em nós resquício de orgulho, mas que haja em nós a alegria do céu. Vamos orar por Cida, também Hildo pede oração, Antônio da Luz precisa de oração, Graziele, Marcelo e Catiana, Júnior também precisa de oração. Vamos estar orando também pelos irmãos que dizimaram na casa do Senhor, Maria Borges, Alexandro Linhares, José Francisco Soares. Vamos estar intercedendo ao Senhor, e se mais alguém precisa, vamos orar juntos. Vamos orar ao Senhor nesta hora, e que o Senhor, olhando para nós aqui esta noite, encontre os pobres de espírito, para que Ele possa encher com a sua graça. Que todo resquício de vaidade vá embora em nome de Jesus, e que a verdadeira felicidade do céu brote na nossa alma e no nosso coração. Oremos. Senhor Jesus, eu estou na Tua presença, Pai, e carentes somos, Pai, da Tua graça, carentes somos da Tua misericórdia. Senhor, coloca em nós desejo, Pai, pelas coisas do céu. Meu Senhor, que sejamos pobres de espírito, Senhor, para abrir mão de tudo, para derramar, Senhor, aos Teus pés. Senhor, porque o reino dos céus excede em esplendor aos maiores reinos do mundo. Senhor, porque o fundador desse reino é o Senhor. Meu Deus, porque esse reino é o mais rico de todos os reinos. Senhor, porque nós somos herdeiros de todas as coisas em Cristo Jesus. Senhor, porque o reino dos céus excede a todos os reinos deste mundo, Senhor. Meu Pai, porque o reino dos céus excede em segurança. Tudo é Teu, Senhor, e para a Tua glória, Senhor, nós queremos servir, nós queremos viver. Nos ajuda, meu Pai, a derramar a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração diante de Ti, com inteireza de coração. Meu Deus, olha, Senhor, para aqueles que precisam de oração, Senhor, de uma bênção sobre as suas vidas, aqueles que nos pedem oração, estende a Tua mão para abençoar os Teus filhos, abençoe os dizimistas da Tua casa, derrame, Senhor, a Tua bênção, a Tua provisão. Cuida, Senhor, dos Teus filhos, Senhor, daqueles que são pobres de coração, enche-os com a Tua graça, e não deixa, meu Senhor, que nada tire a alegria
alegria do céu das nossas vidas, mas leva-nos para mais perto de Ti. Eu oro crendo, Senhor, que a Tua bênção está conosco e continuará conosco, e que rumo, Senhor, ao céu nós continuaremos caminhando, Senhor, dependendo sempre da Tua graça, da Tua bondade e da Tua misericórdia. Despede-nos na Tua paz, leva-nos em paz aos nossos lares, nos dá, Senhor, uma noite abençoada. O dia de amanhã, Senhor, eu entrego nas Tuas mãos. Abençoe o Teu povo e a Tua igreja. É a minha oração de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos. E dizemos juntos: Deus vos abençoe, em nome de Jesus.